fazer o puxa-saco da vaquinha, nós vamos fazer a perninha nesse formato. Então, a gente vai cortar 2 vezes o feltro palha, de acordo com o molde, e o casco da perninha, que é na cor caramelo Havaí, 2 vezes também. Nós vamos colar aqui para marcar essa posição, fazer a costurinha. Passa aqui um pouquinho de cola. Deixar aqui encaixadinho. Agora a outra perninha, mesma coisa. Deixo encaixadinho e pronto. Agora eu posso iniciar aqui a minha costura. Eu vou fazer uma aplicação dessa parte aqui com o ponto palito ou com ponto alinhavo. Aqui nessa parte, na outra parte também, depois de pronto, faço caseado aqui nessa parte marronzinha e depois eu caseio o restante. Eu gosto de fazer dessa forma, eu começo daqui, venho até aqui, arremato. Depois venho para o lado de cá e subo, deixo essa parte aqui aberta para encher, encho bem aqui a peça e finalizo com um pontinho caseado. Então, vai ficar desse jeito aqui a perninha. E essas manchinhas aqui são aquelas manchinhas que eu cortei à mão livre com o feltro marrom. Cortei 4 manchinhas e aí a gente espalha aqui de forma aleatória. Essa manchinha aqui, inclusive, vai ficar desperdiçada porque eu vou colocar aqui uma manguinha nela, então vai tampar aqui, mas tudo bem. Então agora vamos fazer a manguinha da vaquinha aqui, desse bracinho. Eu vou cortar um círculo de acordo com o molde e vou usar aqui esse aviamento que a gente compra nessas lojinhas. Eu escolhi essa cor aqui, um rosa tipo pink, para combinar aqui com esse outro tecido aqui rosinha. E normalmente a gente compra com o nome de Passa na Maria, mas aí vocês veem aí na região de vocês qual que é o material que tem disponível, aí vocês vão usar de acordo com o que tiver disponível. Então, o que eu vou fazer aqui agora vai ser o seguinte: eu vou fazer um alinhavo para franzido junto com essa Passa na Maria. Então, vai ser assim, ó. Eu vou cortar aqui o tamanho dela de uma vez, com um pouquinho de sobra, para facilitar aqui a minha costurinha. Deu aqui, vou deixar sobrar um pouquinho. Então, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o pontinho alinhavo junto com a Passa na Maria. Eu pego aqui, olha, tudo junto, só que para não aparecer a minha linha, eu vou colocar aqui esse pontinho bem pequenininho, esse pontinho que fica aqui na frente. E o que vai ficar na parte de trás, eu coloco ele um pouquinho maior. Só para não ficar aparecendo uma linha, mas de qualquer forma a gente vai franzir. Então, no momento ali que vai fazer esse franzido, acaba que não dá para aparecer linha. Então, a gente vai fazendo aqui esse pontinho alinhavo em volta de todo o círculo e depois a gente puxa para franzir. Então, aqui já fiz todo o alinhavo na circunferência, aplicando a Passa na Maria. Como dá para ver aqui, a costurinha ela fica bem imperceptível, a gente não consegue ver, mas a gente ainda vai franzir aqui, então
quando franze, realmente não dá pra ver nada. Não dá pra ver essa costurinha, não. Então, agora, ó, puxei e a gente encaixa aqui nesse bracinho da vaquinha. Essa parte da emenda aqui, onde a gente vai fazer o arremate, onde que ficou a emenda da Passando a Maria, a gente deixa ela para a parte de trás do bracinho. Espalha aqui o franzido para que ele fique distribuído uniformemente. Agora eu vou fazer aqui o arremate na parte de trás. Eu vou pegar um pouquinho do bracinho para fazer esse arremate, para ele ficar bem quietinho aqui nesse lugar. E não vou cortar a linha, deixo a linha aqui para distribuir o franzido aqui em volta de todo esse bracinho. Aí, depois que a gente já distribuiu o franzido, que tá bem certinho, então posso fazer aqui essa finalização. Eu gosto de fazer assim, eu jogo a linha para lá e aí a gente coloca num lugar que não vai dar para ver. Aí eu volto com a linha para trás e vai fazendo esse movimento só para firmar, fixar aqui essa golinha, essa manguinha, ela não ficar solta. Então, eu faço isso algumas vezes aqui. Agora, faço o arremate novamente para finalizar. Nós vamos fazer desse mesmo jeito na outra peça também, para ficar aqui 2 bracinhos. Nós vamos fazer também a cabecinha da vaquinha, que é feita da mesma forma como foi feita lá no módulo do porta-pano de prato. Agora nós vamos fazer o puxa-saco. Para fazer o puxa-saco, nós vamos escolher um tecido que vai ser a parte de baixo, de dentro, onde que fica a sacolinha. Esse tecido, ele vai ter 45 por 45. Então, o que a gente vai fazer aqui é pegar esse tecido 45 por 45, a gente vai medir aqui 5 centímetros. Nesses 5 centímetros é onde que eu vou fazer a dobra para fazer uma costurinha aqui na parte de dentro. Agora nós vamos fazer a base do puxa-saco, que é a parte onde que ficam as sacolinhas que a gente vai colocar. Essa base tem 45 por 45. Então, eu vou pegar esse tecido aqui, que tem 45 por 45, vou fazer bainha na parte de baixo e na parte de cima. Então, faço uma dobrinha aqui. Essa bainha que vai ficar, essa da parte de baixo, ela pode ser dobrada só uma vez, eu não preciso dobrar e dobrar novamente. Então, faço só uma dobrinha aqui. Agora, essa outra bainha, eu vou dobrar 2 vezes. Dobro uma e mais uma, para ficar ela fechadinha assim. Se você preferir, você pode passar ou então alfinetar para facilitar e a vida não ficar tortinha.
E agora, depois de fazer essas duas bainhas, nós vamos dobrar essa parte de baixo aqui, que a gente deixou ele assim, abertinho. A gente vai fazer mais uma dobra. Essa dobra aqui, ela vai ter 7 centímetros. Então, eu venho aqui e marco esses 7 centímetros. A gente pode até fazer uma marcação à régua, riscar aqui pra gente fazer essa costurinha bem certinha. Tô usando a caneta Fantasminha, que ajuda bastante na hora de fazer esses trabalhinhos com o tecido. Depois é só passar o ferro aqui e sai. Vou passar aqui uma linha. Isso aqui é onde que eu vou dobrar, então não precisa de ficar muito certinho, só para dobrar aqui bem, ter uma referência para fazer essa dobra. Então, dobro aqui em cima dessa linha, eu vou vincar com a unha ou com o ferro. Pronto, agora eu vou passar uma costurinha aqui, bem nessa pontinha aqui do tecido, fechando. Vou deixar um alfinete aqui para não sair do lugar. Agora eu passo a costurinha. Agora eu vou passar mais uma costura, que é por onde que eu vou passar o elástico. Então, eu vou só ficar atenta aqui a essa largura do elástico. Eu posso fazer aqui com um pezinho de máquina, que vai dar bem certinho. Então, eu vou usar essa costura que eu fiz como referência. Vou usar ela, vou jogar a minha agulha toda para a direita. E aí, faço a costurinha com esse pezinho de máquina mesmo. Então, ficou aqui esse espaço para a gente passar o elástico. Só um minutinho. Agora eu vou usar essa ferramenta aqui que chama passa elástico. É uma pinça que a gente compra em lojinha de armarinho. Facilita aqui na hora de passar esse elástico. Mas se você não tiver essa ferramenta, não tem problema. Você pode usar um clips de escritório mesmo. Você passa ele aqui dentro do elástico e aí você usa ele de guia. Ou aqueles alfinetes de bebê, que antigamente usava para bebê, de colocar em fralda. Você pode usar ele também. Então, preguei aqui na pontinha. Vou passar agora nesse espaço. Então, depois de passar o elástico, a gente vai juntar aqui, puxar, para ele ficar bem franzidinho. Essa parte aqui é onde vai ficar passando, que a gente vai puxar a sacola. Então, não pode ficar muito apertado, senão fica até difícil de colocar a mão para puxar, mas também não muito folgado. Então, esse tamanho aqui tá bom. Eu vou fazer um nozinho
só para ele não soltar aqui. Depois a gente passa uma costurinha. Então agora, ó, nós vamos unir essas duas partes. Vou passar aqui a costurinha descendo aqui na parte do que colocou elástico também, a gente vai passar a costurinha. Só cuida para não costurar aqui em cima desse nó, senão pode quebrar a agulha da máquina. A máquina tem um pouco de dificuldade de passar em lugar assim duro. Então vamos costurar. Aí agora, nessa parte aqui, a gente dá uma puxadinha aqui para não correr o risco de costurar o nozinho. A gente vai cuidar para que esteja alinhado, as duas partes estejam aqui bem juntinhas. Nessa parte aqui que tá elástico, eu vou passar 2 vezes. Eu vou e volto, vou e volto. E continuo. Cortar aqui o excesso. Agora, essa parte aqui, que acaba ficando desfiando aqui, como nós não temos a máquina overlock, normalmente as artesãs têm uma máquina que é doméstica. Então, nós vamos passar uma costurinha aqui com zigue-zague, só para dar o acabamento aqui e ele não ficar desfiando. Se você tiver overlock, você passa overlock. Coloquei aqui no ponto zigue-zague e posso fazer já o acabamento. Agora, essa parte aqui do puxa-saco, ela vai ficar na parte de baixo, em cima a gente vai colocar um vestido. Então, para ter um lugar, normalmente no puxa-saco, ele tem a parte de cima, que você coloca essa colinha, e essa parte de baixo, que puxa. Esse daqui não vai ter, essa parte de cima a gente vai fechar para colocar a cabecinha da vaquinha. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai fazer uma abertura aqui na parte da frente. Então, vai ser aqui, ó, a parte de trás tá com a costurinha. Daí eu pego a parte da frente aqui e faço uma abertura, faço um acabamentozinho, passo uma costurinha para fazer uma bainha, que vai ser o local onde que a gente vai colocar a sacolinha. Então, eu vou pegar aqui essa abertura, vou medir ela aqui primeiro. A gente abre aqui 8 centímetros, é um tamanho bom. Eu fiz aqui, não dá para ver aqui, minha caneta é azul, mas eu fiz um risco com a caneta Fantasminha. Agora, eu vou só fazer um acabamentozinho aqui na máquina, desse jeito assim, ó, fazer uma costurinha. Para facilitar aqui meu trabalho, vou tirar essa parte da máquina, colocar aqui, vai facilitar aqui meu trabalho. Então, vai ficar desse jeitinho assim, essa abertura. Agora, a gente vai desvirar. Nós vamos fazer aqui na parte de cima um franzido feito à mão.
Porém, antes eu vou colocar aqui uma alcinha que vai ser onde que vai ficar pendurado esse puxa-saco. Essa alcinha eu peguei aqui uma tirinha de feltro, uma tirinha de tecido rosa, tem 23 centímetros por 4,5. Eu vou fazer aqui uma costurinha na pontinha dela. Vou pegar aquela ferramenta de passar elástico e colocar aqui para me ajudar a desvirar esse tecidinho aqui. Vou rebater essa costurinha aqui. Com a costura assim no meio, eu vou passar a costura de novo aqui em cima dessa costura, só para ele ficar bem certinho, parado no lugar. E agora eu vou pegar ele aqui assim, ó, desse jeitinho e passar uma costurinha aqui na parte de dentro. Deixar sobrar um tamanho desse tamanho aqui, que vai ser aonde a gente vai pendurar o puxa-saco. Passar aqui uma costurinha só para facilitar a minha vida. Só para ele ficar quietinho aqui no lugar. Agora, vou passar mais uma costurinha aqui. Pra dentro. Assim, ó, sobrando um pedaço assim. Então, colocar o alfinete. Passo essa costura. Vou passar umas 3 vezes, vou e volto, vou e volto, vou e volto. Pronto. Posso até tirar esse excesso aqui. Agora, essa parte da base, a gente vai passar uma costurinha, mas vai ser à mão, para fazer um franzido aqui na parte de cima e fechar. Então, antes de fazer isso, a gente vai tirar todas essas linhas que ficam sobrando aqui da máquina de costura. Corta tudo para ficar com um trabalho bem limpinho. E depois a gente vai passar essa costurinha, que vai ser um alinhavo com a linha de pipa, que ela é bem resistente para não correr o risco de arrebentar. Fazer esse franzido aqui nessa parte de cima. Vou fazer o alinhavo em volta aqui dessa boca aqui todinha, para depois franzir. Então aqui tá prontinha a base do puxa-saco. A gente vai reservar essa parte e agora nós vamos fazer o vestido da vaquinha, que vai ficar por cima dele. Nós vamos pegar aqui, eu vou utilizar 2 tecidos, que é um tecido rosa liso e um tecido floral. Esses 2 tecidos, eles vão ser o vestido que a vaquinha vai usar, e o que eu vou fazer aqui vai ser emendar essas 2 partes aqui, unir essas 2 partes e fazer uma bainha aqui na parte de baixo, fazer uma bainha na parte de cima e fechar
essas duas partes aqui atrás. E aí depois a gente franze a parte de cima para colocar lá em cima do puxa-saco e fazer o vestido. Então, exclui a parte anterior, vamos iniciar aqui de novo. Agora nós vamos fazer o vestidinho da vaquinha. Esse vestidinho da vaquinha, eu estou utilizando aqui um tecido floral e um tecido rosa. O tecido floral, ele tem 18 centímetros e o tecido rosa, 22. Esse tecido, ele vai ter aproximadamente 1,20 m. A largura desse tecido, ela é de 90 centímetros. Então, 90 por 18 floral e 90 por 22 o rosinha liso. Então, nós vamos fazer aqui, primeiro eu junto essas duas partes aqui e depois eu vou fazer uma bainha nessas duas partes. E depois eu faço aqui uma bainha na parte de baixo. Aqui eu posso costurar assim na parte da frente, porque vai ser só uma costurinha para unir essas duas partes. Agora eu vou fazer aqui uma bainha, pode ser só uma dobrinha assim mesmo, depois a gente vai franzir essa parte. Agora eu vou fazer bainha nessa parte rosa e depois na parte floral. Aqui eu vou dobrar 2 vezes para ele ficar bem acabadinho. Para fazer essa bainha, se você tiver alguma dificuldade, você pode dobrar, passar o ferro, ou então vincar com a unha, depois dobrar de novo. Aí vai ficar bem certinho, ou então alfinetar. Então agora tá certinho, as partes já estão juntas, bainha feita. Nós vamos agora fechar. E agora, eu vou tirar aqui essa sujeira aqui de linha, excesso de tecido. Vamos passar o pontinho zigue-zague aqui também para fazer o acabamento. Não correr o risco de desfiar depois. E desvirar. E agora a gente vai franzir da mesma forma que nós franzimos lá a parte superior do puxa-saco. Agora a gente vai franzir e vai ser a parte de cima do vestido. Vou usar a linha de pipa, que é mais resistente. Aqui já tá todo franzidinho, fiz o alinhavo e puxei. A gente vai puxar o máximo que der aqui, porque é muito tecido que foi alinhavado, então ele fica bem grande aqui, não dá para puxar muito não. Aí você vai puxando aqui, cuidado para não arrebentar a linha. E aqui, ó, o máximo que ele deu para puxar foi isso aqui. Eu não consigo puxar mais. Então, ok. Vou fazer então o arremate.
colocar essa agulha aqui para dentro desse alinhavo para cortar a linha. A gente dá uma arrumadinha aqui, abaixar o franzidinho para ficar com a carinha de vestido. Então agora a gente vai montar aqui junto com o puxa-saco. A gente vai colocar o puxa-saco bem juntinho aqui, esses dois franzidos. E aqui na parte de trás, a gente vai fazer uns pontinhos para unir essas duas partes. Ou também, se você quiser fazer com a cola, só que para ser lavado depois, é melhor que seja um pontinho costuradinho. Então, vou usar a linha de pipa. Esconder o nozinho, né, lá para dentro. E aí eu vou pegando uma pontinha de um, uma pontinha de outro para fazer uma costurinha aqui bem discreta, não ficar aparecendo. Aqui é a parte de trás, mas mesmo assim a gente quer que tenha um acabamento bonitinho. E pronto, agora a parte da vaquinha aqui, ela vai ficar aqui, desse jeitinho. A gente pode fazer ou uma costurinha aqui na frente, ou a gente pode fazer a costurinha aqui atrás. Eu acho que vai ficar melhor a gente fazer a costurinha aqui atrás. A gente pode passar um ponto invisível aqui, olha, juntando a parte rosa com a cabecinha. Ou então a gente pode fazer esse pontinho, um chuleado também, juntando, da forma que for melhor para você. O importante aqui, que a gente tem que vai ser legal a gente ficar atento, vai ser fazer costurinha numa altura que ele não fique mostrando essa parte aqui assim. Então, eu desço aqui a cabecinha, olha, nessa posição aqui tá legal. Então, marco aqui essa posição e vou fazer essa costurinha aqui assim, ó, nessa altura que vai dar certinho. Vou passar o alfinete. Usar a linha de pipa. Vou fazer aqui o ponto invisível. O ponto invisível, ele é o seguinte, a gente pega uma parte de um lado aqui, que é a cabeça da vaquinha, e uma parte aqui da outra parte que vai ser costurada. Então, eu vou lá em um e venho no de cá. E ele vai fazendo isso aqui, olha, fica essas linhas aqui entre eles. Depois eu venho e puxo. Mais um aqui. Peguei a cabecinha, agora aqui, do lado de cá.
puxo e aí nem aparece que tem uma costurinha ali. Agora eu vou fazer o arremate. Agora que já tá costuradinho aqui, parte de trás, nós vamos colocar os bracinhos. Os bracinhos, a gente vê aqui a posição. Então, essa posição aqui tá boa pra mim. Então, eu marco aqui essa posição e eu vou fazer uma costurinha. Essa costurinha pode ser com a linha normal ou a linha de pipa, eu vou fazer com a linha de pipa. E vai ser o ponto invisível que nós vamos utilizar aqui. Então, como que a gente vai fazer? Do mesmo jeitinho, a gente coloca aqui, coloquei o nozinho para dentro e saí aqui nesse tecido floral. Agora eu venho no bracinho, vou lá no tecido floral, faço um pontinho, venho aqui no bracinho. Eu tô pegando, quando eu coloco a agulha aqui, eu tô pegando um pedacinho do feltro também, não é só tecido rosa não. E aí, vou fazendo os pontinhos. E aí a gente vai, ó, aqui tá assim. Eu venho e puxo, aí ele fica assim, ó, invisível. Vou fazer aqui mais um pouquinho para terminar o braço. A altura ficou ótima aqui, ó. Vou fazer então arremate. Agora eu vou colocar o bracinho do outro lado, do mesmo jeitinho que eu coloquei o de lá. Eu venho aqui, vou medir a altura, alinhar com o outro lado e costurar do lado de cá. Então agora os bracinhos já estão posicionados e tá pronto o puxa-saco de vaquinha. Só um detalhe aqui, que se você quiser, você pode passar uma colinha aqui. Esse rostinho, ele tá preso só aqui na parte de trás. Se você quiser, pode passar uma colinha para prender ele aqui, aí fica a seu critério.